Queria saber a opinião do Fábio Lins sobre as piadas transfóbicas do Dave Chappelle. Muitas trans se ofenderam. Segundo sua visão, Fábio, essas piadas não normalizam ser transfóbico? Normalizam pra caralho. E eu acho que o Dave Chappelle é transfóbico. Essa é a minha visão. Porque é uma parada que ele reitera, assim, né? Ele fez em um show, aí fez no outro show, aí fez no outro show, aí no outro show ele começa a brincar de que ele é transfóbico mesmo. E eu acho que ele é transfóbico. Ele é muito legal, ele é um puta comediante, ele é muito inteligente, mas ele não é um Deus, né? Não é uma pessoa perfeita. E acho que é bem normal, dado a sociedade que a gente tem, o contexto que a gente tem, ele ser transfóbico. Mas tu não acredita que ele repetiu o assunto em vários especiais porque foram pra cima dele por causa dessas piadas? Pode ser, mas aí ele não mudou a posição, ele continuou zoando porque são pessoas trans. Entende? Não, aí ele começou a zoar porque estavam indo pra cima dele. Então, é por isso que eu digo, se ignorasse a primeira piada que ele fez, se deixasse passar, esquecesse, ele não teria feito mais. Por isso que eu digo que o comediante mas é que ignorar recebendo. Mas é que ignorar uma piada que faz parte de uma cultura de morte é muito delicado, entendeu? Mas essa ligação eu acho injusta de fazer. Eu acho muito injusto. Eu não acho. Por isso que eu digo, quando tu traz um elemento da realidade pra comédia, tu acaba com ela, não tem como ela se manter em pé. Você concorda que existe a cultura do estupro, por exemplo? Não sei o que é isso. Cultura do estupro é toda uma sociedade machista que vai normalizando a mulher como um objeto a ser estuprável, sacou? Vários assim, contextos subjetivos e tal, que fazem com que as pessoas acabam estuprando muitas pessoas, e a gente sabe que isso acontece pra caralho. Tá, eu ouvindo assim, eu não concordo. Eu acredito que é uma patologia, uma falta de caráter, não sei, mas não acredito que seja uma cultura. Se você for, tipo, estudar os dados sobre isso, as informações precisas sobre quantas pessoas são estupradas, tal, você começa a falar, caralho, então como é que é? Uma pandemia do estupro? Porque tem muita gente fazendo isso, muita gente reproduzindo essa parada. O Karnal, numa dessas entrevistas dele, ele traz essa frase que eu não sei de quem que é os portões de Auschwitz foram abertos pelas piadas, entende? Isso é uma bobagem. Eu não acho, eu acho que... Nossa, não. Foi Karnal falou isso? Pelo amor de Deus. Meu Deus, não. Isso é... Então acaba a comédia, porque se é tão perigosa assim e qualquer deslize de um comediante vai dar Auschwitz, então ninguém mais faz. Então, ninguém mais faz piada antissemita, né, no caso, entende? Por que você vai fazer uma piada antissemita? Mas é que assim, se a gente for falar essa piada é antissemita, é foda porque a mesma piada pode ser antissemita ou não, depende da interpretação das pessoas. Um judeu pode achar que não é, um cara que não é judeu pode achar que é. É difícil, mas assim... Mas se o cara, de repente, é antissemita, de fato, entende? A piada dele é, tipo, muito obviamente antissemita, entende? Tipo, se eu tô rindo de um judeu só porque ele é judeu, irmão, acabou, entendeu? Sim, mas eu acho uma canalice até dizer que os portões de Auschwitz foram abertos por uma piada, por piadas. Isso é um exagero, obviamente que isso é um exagero. Nem é um exagero porque não tem ligação com a realidade. Eu acho que tem, de novo. Quem dera Adolf Hitler fosse só um comediante fazendo piada de judeu. Só isso. Porra, maravilha, faz aí, cara. Se diverte no bar aí. O problema é que ele tinha pretensões políticas e não foi a piada dele que levou. Foi a argumentação dele, na loucura dele, que fez as pessoas acreditarem. Não foi a piada dele. Mano, por exemplo, hoje em dia, a gente, de novo, voltando no exemplo extremo, a gente não vê piada racista, correto? Muito raro, né? Você vê uma piada racista? Sim, né? Muito raro. 20 anos atrás não era muito raro. Bem normal. Pra caralho. Vários comediantes faziam, vários shows faziam, tinha piada racista. Tem livros e livros com várias piadas racistas. E quanto mais pra trás você vai, era mais naturalizado isso. E isso estava diretamente atrelado a uma sociedade com uma estrutura extremamente racista. A sociedade vai ficando menos racista, menos racista, menos racista, menos racista. E as piadas vão pegando muito mal, as piadas vão ficando horríveis, as piadas vão mostrando que aquilo é péssimo, que aquilo é uma ideia abominável, é uma ideia escrota. Vou rir de uma pessoa preta só porque ela é preta. Isso não se faz, isso tá errado, isso é péssimo e hoje isso é crime, né? Eu não posso chegar e falar, macaco do caralho, não sei o que, seu preto. Tá, legal. Não sei qual é a punição, você é preso, você paga uma multa e tal, mas é crime. Então entende como que as piadas abriram os portões de Auschwitz? Porque a piada tá dentro de uma estrutura cultural, social, que vai normalizando uma ideia sobre um determinado grupo social. Que é um grupo que é digno de piada, de zoeira, porque é tosco, é menor, não merece o respeito, entende?
A gente volta para aquele ponto que eu falei que a piada em si ela não é nada. Ela pode ser algo ou pode não ser algo, depende da interpretação, depende do que cada um vai entender. Inclusive tem o livro do Em Busca de Sentido, do Vitor... Alguém me lembra o nome? Que é o cara Vitor Hugo. O cara que ficou lá num campo de concentração e tem um capítulo dele destinado a piadas. Não conheço. De judeus com judeus, com a situação toda, as piadas que eles faziam entre eles sobre aquele problema não, aquele crime que eles estavam passando. Sim. Então aí tu vai dizer que essa piada, ela contribuiu para aquilo? De novo, lugar de fala? Sim. Qual era o contexto? Quem tava falando? Entende? Por que tava falando? Exato, por isso que eu digo, a piada em si, ela não é nada. Eu acho uma pena ouvir isso, mano. Eu discordo. Já entendemos que a gente discorda desse ponto. Próximo. Não, eu acho que ela vai abrir os portões de Auschwitz. Isso aí é uma loucura. Isso aí pra mim é... Ó, isso esquisito demais. É esquisito, né? Mas eu acho que faz sentido pra caralho. É que o que abriu o portão de Auschwitz foi um lunático do caralho que eu acho que nem fazia piada. Mas é que você tá levando pra literalidade dessa frase. Essa frase, ela não significa exatamente isso, né? Ela significa muito mais. É sobre um contexto social, eu entendo. Mas eu acho que o que abriu os portões, sei lá, foi a ignorância. Aí tá, a ignorância abriu os portões. Tá, entendo. Mas a piada, eu acho que é um exagero muito longe de estar no ponto certo, entendeu? Eu não sei qual era a pergunta do cara que a gente entrou nesse assunto. Era sobre funk? Não sei, mas... Não, tinha passado. O Victor Frankl, isso mesmo. Acho que era do Dave Chappelle, né? Não sei, mas acho que a gente falou bem sobre isso. Dave Chappelle. Rendeu bastante. Não, só pra então deixar claro o meu ponto, é que o Dave Chappelle só continuou fazendo piada sobre isso porque ele sofreu represália, sei lá, processo, ameaça, e aí ele continuou brincando sobre isso. Se na primeira piada que ele fez fosse ignorado, provavelmente ele não ia voltar nesse assunto mais ao longo da carreira dele. E eu acho que se ele não fosse um pouco transfóbico, ele nem faria essa piada. Entendi o teu ponto. Eu acho que é isso. Bom, toca mais uma aí.